Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Então, no final da última aula nós falamos que aquele operador derivada, que eu chamo de de Ronde-Mi, né? A gente viu que ele era um quadro vetor, e aí agora a gente pode fazer o seguinte, tentar estender algumas combinações de derivada que vocês aprendem, digamos, em 3 dimensões, estender para 4 dimensões, para o espaço de Minkowski, né? Então, uma das combinações que vocês aprendem lá, digamos, nos cálculos, né, é a divergência de um vetor, né? Então, vamos agora definir o que seria a divergência de um quadrivetor, né? E como acontece, digamos, na divergência em 3 dimensões, a divergência de um vetor em 3 dimensões é um escalar, né? Então, a gente, estendendo essa ideia para 4 dimensões, a gente pode definir isso aqui como uma divergência em 4 dimensões no espaço de Minkowski, porque isso aqui é um escalar, porque você vê como eu estou com esses dois índices aqui contraídos e somados, né, significa que isso aqui é um escalar de Lorentz, né? E aí a gente pode escrever, separar o termo quando μ igual a zero dos termos espaciais, né? Então a gente teria nesse somatório, o primeiro termo seria de Ronde 0 V0, e depois você teria os termos para μ sendo 1, 2, 3, né, que me daria esse somatório daqui, né, em 3 dimensões, né. Bom, esse primeiro termo aqui é só lembrar que a derivada com relação à coordenada zero, a coordenada zero é CT, né. Então esse primeiro termo fica escrito dessa maneira, né, 1 sobre C derivada temporal de V0, né? E depois, esse outro termo daqui, você reconhece que isso aqui é justamente o quê? Isso aqui é a definição do divergente de um vetor em 3 dimensões, né? Então, isso aqui nada mais é do que o divergente do trivetor que está dentro aqui desse quadrivetor, né? Então, essa aqui que é a forma, quando a gente decompõe na parte temporal e espacial, esse dmi, vmi, ele se decompõe dessa maneira, tá? Um outro operador que vocês veem lá nos cálculos é o Laplaciano, né? E o Laplaciano também é um escalar, né? E aí, a maneira como a gente estende isso para 4 dimensões é da seguinte forma: a gente estende, digamos, uma combinação de duas derivadas que me dá um escalar, seria isso aqui, né? E isso aqui a gente usa muito, e em geral a gente denota esse dmi por esse quadrado aqui. Tá, esse símbolo de quadrado corresponde a essa combinação, e a gente dá o nome disso aqui de D'Alembertiano, tá? E aqui, mais uma vez, eu posso separar o termo quando μ é igual a zero dos termos quando μ é igual a 1, 2, 3. Né? Então, o termo igual, no somatório aqui, eu teria, o primeiro termo seria esse, derivada de Ronde 0, né? Depois eu teria mais essa parte daqui com as derivadas espaciais, né? Aí eu posso fazer o seguinte: a gente definiu a princípio esse dmi, que eu identificava como as derivadas lá espacial e temporal, era o dmi com índice embaixo, né? A gente tinha aqui esse de Ronde-Mi, ele tinha essas componentes. Então, a gente pode abaixar esse zero, como a gente viu na última aula, quando a gente abaixa um índice zero, não muda o sinal, né? E por outro lado, a gente pode abaixar esse índice i
mas quando a gente abaixa o índice I, a gente ganha um sinal de menos, né? Muda o sinal, né? No caso aqui, ganha um sinal de menos. E aí, aqui, você mais uma vez identifica esse derrom de zero como 1 sobre c derivada com relação ao tempo, então esse termo aqui vai dar 1 sobre c quadrado derivada segunda com relação ao tempo, e esse outro termo aqui vai ser, esse somatório daqui vai ser a soma da derivada segunda com relação a x, mais a derivada segunda com relação a y, mais a derivada segunda com relação a z. Mas essa combinação aqui você conhece bem. Isso aqui é o Laplaciano das 3 dimensões, né? Então, no final das contas, esse D'Alembertiano é essa combinação daqui, né? E o que é essa combinação daqui? Você conhece essa combinação. Essa combinação é justamente aquele operador diferencial que aparece lá na equação da onda eletromagnética, né? E aqui, quer dizer, se vocês fizeram lá o exercício que eu pedi para vocês tiveram que fazer na mão um cálculo lá para mostrar explicitamente que esse operador ele era invariante sob uma transformação de Lorentz, né? Agora, como a gente mostrou que esse operador daqui essa combinação dessas derivadas, isso aqui é um escalar de Lorentz, então você não precisa mostrar nada. Quer dizer, isso aqui, como eu consigo escrever isso aqui numa forma tensorial, e essa combinação tensorial é um escalar de Lorentz, isso implica que por qualquer transformação de Lorentz que você faça, independente de qual transformação você faça, isso aqui não muda, a forma disso aqui não muda. Isso aqui é um escalar invariante. Então aqui você vê um exemplo como esse formalismo tensorial ajuda enormemente, né? Aquela conta você não precisa mais fazer, né? Bom, então essas eram algumas combinações que eu queria falar. Vamos passar agora para um outro tópico, que é sobre o que a gente chama de densidades tensoriais, que aqui eu vou chamar simplesmente por densidades, tá? Então, o que é uma densidade tensorial? Então, uma densidade tensorial, como a gente vai ver aqui, é uma generalização do conceito de tensor. O tensor é um caso particular de uma densidade tensorial, né? Então, uma densidade, por definição, uma densidade tensorial de peso W e ordem R sob uma transformação de coordenada. Aqui eu vou considerar uma transformação geral, não precisa nem ser transformação de Lorentz, tá? Voltar lá à minha notação antiga, por uma transformação geral de coordenadas, uma densidade tensorial de peso W, ela vai se transformar dessa maneira, tá? E você nota que aqui, com relação à maneira como um tensor transforma, a única diferença é que aparece esse termo aqui, né? Quer dizer, aqui você vê que para cada um desses índices aqui, você tem uma derivada exatamente da forma como os índices em cima transformam, e depois para cada um desses índices embaixo você tem as correspondentes derivadas, que a gente aprendeu antes, né? Então, toda essa parte aqui é igual a um tensor, a única coisa diferente é esse termo aqui na frente, onde isso aqui, não sei se vocês sabem essa notação, isso aqui corresponde ao determinante dessa transformação, do jacobiano dessa transformação, né? Isso esse determinante dessa transformação de x para x', né? E multiplicado por W quando essa densidade é uma densidade que a gente fala que é uma densidade de peso W, né? Então, por isso que eu acabei de falar, vocês veem que no tensor, como eu falei, a única diferença é que no tensor eu não tenho esse termo, né?
Isso significa que você pode pensar os tensores como um caso particular de uma densidade quando o W é zero, né? Tá legal? Então, os tensores são densidades tensoriais com W igual a zero. Por outro lado, se você está considerando transformações de coordenada tais que o determinante dessa transformação é 1, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai sumir, né? E aí o que acontece é que, nesse caso, quando você tem transformações com o determinante sendo 1, as densidades elas se transformam como tensores. Mesmo elas sendo diferentes, mas no caso particular, quando essa transformação de coordenada, o determinante é 1, ela vai se comportar como se fosse um tensor, né? Agora, lembrando o que a gente falou na última aula, e bom, a gente também já tinha falado isso anteriormente, que as transformações de Lorentz, elas podem ter o determinante sendo mais 1 ou menos 1, né? E a gente viu na última aula que, no caso quando a gente considera o caso de boosts ou rotações, esses dois tipos de transformações de Lorentz, que formam o que a gente chama das transformações próprias, a gente viu que essas transformações são transformações que têm um determinante da transformação igual a 1, né? Portanto, essas densidades, quando você considera transformações de Lorentz, que são rotações ou boosts, essas densidades vão se comportar como se fossem tensores. Tá legal? Bom, um caso particular de uma densidade é o que a gente muitas vezes chama de tensor de Levi-Civita, né? Que na realidade, como a gente vai ver, ele na realidade ele é uma densidade tensorial, né? Mas a gente em geral chama ele de tensor, né? E vocês possivelmente viram esse Levi-Civita em 3 dimensões, mas na realidade você pode definir ele para qualquer dimensão, 4, 5, 10, como a gente vai ver agora, né? Então, em particular, quando você está em 4 dimensões no espaço de Minkowski, né, o tensor de Levi-Civita ele é definido dessa maneira daqui. Então, ele tem, no caso, em 4 dimensões, ele tem 4 índices, ao invés de 3, né? E ele vai ser 1 quando esses índices aqui são uma permutação par dos números 0, 1, 2, 3. Esse epsilon mini ρ, esse elemento epsilon mini ρ, ele é menos 1 se o mini ρ é uma permutação ímpar de 0, 1, 2, 3, e ele é 0 nos outros casos, né? Quando, por exemplo, você tem 2 ou mais índices repetidos, né? E essa definição ela vale para todos os sistemas de coordenada, né? Então, vocês, não sei se vocês já repararam isso também em 3 dimensões, né? Aquela definição do epsilon em 3 dimensões também vale para qualquer sistema, né? Então, de maneira geral, você pode, como eu falei, estender isso para qualquer dimensão, 5, 6, 10, 20, 30. E aí o que acontece é que o epsilon, o número de índices que ele tem, sempre vai ser igual ao número de dimensões que o teu espaço tem, né? Se o teu espaço tem 10 dimensões, o epsilon em 10 dimensões tem 10 índices, né? E aí vale exatamente a mesma coisa que está aqui, só que aqui eu teria os 10 índices, né? E aí seria a combinação de 0 até 9, né? Que é o que o pessoal usa em teoria de supercordas, que nas supercordas você trabalha em 10 dimensões.
espaço-temporais, né? O espaço de Minkowski nas teorias de supercordas tem uma dimensão temporal e 9 espaciais, né? Bom, agora vamos mostrar, quer dizer, isso aqui é a definição do epsilon, né? Agora eu tenho que mostrar que isso aqui de fato é um tensor, ou mais precisamente uma densidade tensorial, né? Então vamos mostrar que isso é uma densidade tensorial. Para mostrar isso, a gente vai usar a seguinte relação, né? Não sei se vocês sabem, uma matriz 3x3 A, você pode escrever o determinante do A dessa maneira aqui, né? Quando esse A é uma matriz 3x3. Tá? Isso aqui é uma maneira como você consegue relacionar o A. Isso aqui são as componentes. Então, isso aqui é a componente IL do A, a componente JM dessa matriz A e a componente KN da matriz A. Tá? Isso aqui é uma identidade que você pode mostrar. Agora, essa identidade, quer dizer, como eu falei, isso aqui vale para uma matriz 3x3. E aí você usa o epsilon com 3 índices, né? Mas você pode estender essa definição para matrizes 4x4, 5x5, 6x6, etc. E aí você vai ter que usar épsilons com número de índices igual à dimensão da matriz, né? Então, em particular, você pode considerar isso, estender para o caso em 4 dimensões, e aí o que vai aparecer aqui é o epsilon das 4 dimensões, como a gente definiu agora há pouco, né? E, em particular, você pode, a princípio esse A aqui é uma matriz qualquer, né? Eu não falei que A é esse, né? Mas você pode considerar esse A sendo justamente o jacobiano da transformação de x para x', né? E aí, nesse caso, quer dizer, o teu A vai ser a matriz que tem lá todas as derivadas de x' com relação a x, né? E aí, do lado de cá, substituindo esse A, IL, AJM, etc., vão aparecer os elementos dessa matriz, né? Então vai aparecer o elemento Mi-alfa dessa matriz, Mi-beta, etc., né? Então, o que essa expressão daqui é exatamente como está aqui. Aqui eu só não escrevi mais explicitamente o somatório, que aqui eu estou usando já a definição do Einstein, a convenção do Einstein de soma, né? Mas você nota que o que está escrito aqui é essencialmente a mesma coisa que está escrito aqui, só que agora para 4 dimensões, né? Então, meu epsilon agora é 4 dimensões, e eu estou considerando o caso particular onde esse A corresponde lá à matriz das transformações, né? Que tem todas as derivadas de, não sei, d-ron de x'0 com relação a d-ron de x quando alfa é igual a 3, né? E assim por diante, né? E aí, a partir, como eu falei, isso aqui é uma identidade que vale para os determinantes. No caso aqui é um determinante de uma matriz 4x4, né? Mas esse determinante aqui, a gente pode escrever de forma a ficar nessa forma daqui, da seguinte forma: basta eu pegar esse determinante e jogar aqui para baixo, dividindo, né? E aqui eu já escrevi dessa maneira mais compacta o determinante, né? Então fica o determinante a menos 1 dessa expressão daqui, e aí você fala o seguinte: na minha expressão aqui, dessa expressão geral, o que aparece aqui é o t nas coordenadas linha, né? O t' que aparece do lado esquerdo, né? Bom, aqui
aparece o epsilon dos dois lados, não aparece um epsilon linha, né? Mas a questão é que eu falei que na minha definição do epsilon, a definição do epsilon, ela fala que o epsilon tem essa forma, e isso vale para qualquer sistema de coordenada. Tanto a coordenada sem linha quanto a coordenada com linha, o epsilon é igual. Acontece a mesma coisa que aconteceu lá com delta, né? Então, o epsilon linha é igual ao epsilon sem linha. Então, a gente vê que, de fato, usando essa minha definição do epsilon, ela implica, e essa identidade aqui do determinante, né, a gente conclui que o epsilon, de fato, é uma densidade tensorial que tem o peso ômega sendo menos 1 e ela tem rank igual a 4. Né? E vale, bom, o que eu tinha falado antes, que o epsilon linha é igual ao epsilon sem linha. Né? E isso, como eu já também acabei de falar, né, isso implica que, como ela tem as mesmas componentes em todos os sistemas de coordenada, a gente fala que isso é uma densidade tensorial invariante, e isso é semelhante ao que aconteceu com a delta. A delta também, eu falei que a delta é um tensor invariante. Né? Bom, uma outra observação importante é que eu tenho que, a princípio, a gente sempre, em geral, convenciona que o elemento 0, o epsilon 0, 1, 2, 3 é igual a 1. Isso é uma convenção. Você, às vezes, pode convencionar diferente, mas, em geral, é essa convenção que a gente usa. Quando você está com todos os índices em cima. Tá? Essa é a convenção estándar que se usa. E aí, você, a partir desse epsilon com todos os índices em cima, você, como sempre, você pode definir, você pode abaixar os índices e definir um epsilon onde todos os índices estão embaixo. E quando você faz isso, você tem que abaixar um índice temporal e 3 índices espaciais. Né? E como a gente já falou antes, quando você abaixa um índice temporal, você não ganha nenhum, não muda o sinal, mas para cada índice espacial que você abaixa, você ganha um sinal de menos. Né? Então, se o teu epsilon inicial tem essa forma, isso com os índices em cima, o epsilon com todos os índices embaixo vale menos 1. Tá legal? Então, essa expressão dos epsilons com índices em cima e embaixo. E, bom, a gente vai usar esse epsilon em várias situações, principalmente lá no eletromagnetismo. Né? Agora, a partir desse epsilon, a gente pode definir o que a gente chama de tensores duais. Né? Então, o que são tensores duais? Só mais um detalhe. Então, eu esqueci de mencionar com relação ao epsilon. Então, esse epsilon, como na grande maioria das vezes a gente vai, digamos, nas transformações de Lorentz, em geral a gente só vai trabalhar com ou rotações ou bustos. Então, nessa situação de transformações que sejam bustos ou rotações, o epsilon transforma exatamente como tensor. Tá? Então, a gente, nessa situação, pode considerar ele como tensor. E quando você for considerar a situação mais geral, quer dizer, quando você tem transformações em que você inverte um dos eixos espaciais ou o eixo temporal, como eu já falei na última aula, nessa situação, as transformações que têm inversão de um número ímpar de eixos, elas têm o determinante menos 1, e aí, nesse caso, pelo que a gente acabou de ver, nesse caso o determinante aqui é menos 1,
E aí, para essas transformações, o epsilon transforma como um tensor a menos de um sinal. Ele vai ganhar um sinal menos na transformação, quando a transformação for uma transformação com um determinante menos 1. Tá? Mas caso contrário, nas rotações de Pustes, ele vai se transformar exatamente como se fosse um tensor. Tá legal? Bom, então era só essa observação que eu tinha esquecido de mencionar. Agora, voltando a tensores duais. Então, o que são tensores duais? Digamos, em 4 dimensões, vamos manter 4 dimensões agora, você imagina que você tem 4 tensores Tmi, Tmini, Tmini-Rho e Dmini-Rho sigma. E que esses 4 tensores são antissimétricos por troca de qualquer um dos índices. Tá? Como acontece com epsilon. Né? Mas aqui eles não são epsilon, eles são outros tensores com outras componentes, só são antissimétricos, tá? Por troca dos índices. Quando você tem esses tensores, eles têm a propriedade que, a partir deles, você pode definir os correspondentes duais quando você faz uma contração deles com epsilon, como eu escrevi aqui. Tá? Então, você tem aquele vetor Tmi, eu tinha, digamos, aqui no início eu coloquei esse Tmi com índice em cima, mas você pode sempre abaixar o índice, como a gente aprendeu, né? E aí eu posso pegar o Tmi e contrair, você vê aqui esse índice mi está contraído com o último índice do epsilon, né? E aí essa combinação, você vê que tem aqui 3 índices livres, né? Só o último que está contraído. Então, esse objeto aqui, ele vai ser um objeto que tem 3 índices, né? Um objeto de rank 3, né? E a gente fala que, em geral, a gente usa essa notação com tio aqui em cima, ou às vezes coloca uma estrela aqui na frente, mas aqui eu vou usar a notação do tio em cima, tá? Então a gente fala que esse tensor é o tensor dual ao Tmi. Tá? Essa é a definição do tensor dual ao Tmi. Da mesma maneira, quando a gente tem aqui o Tmini, que tem 2 índices, a gente pode contrair com epsilon, alfa, beta, mini, contraindo os 2 últimos índices do epsilon, e a gente coloca essa normalização. E aí, nesse caso, você tem eu tenho 2 índices contraídos do epsilon e eu tenho aqui 2 índices livres, né? Então, aqui do outro lado, eu vou ter que ter um objeto que tem rank 2, né, com 2 índices, e a gente fala que isso aqui é o dual do Tmini, né? E assim por diante, né? A partir daquele Tmini-Rho, a gente contrai com epsilon, alfa, mini-Rho, contraído os 3 últimos índices, eu coloco essa normalização e aí, como aqui tem só um índice livre, eu obtenho esse objeto com um índice que é dual a esse meu tensor e, finalmente, eu tenho essa última possibilidade, que é quando eu tenho o Tmini-Rho sigma contraído com epsilon mini-Rho sigma. Isso aqui você vê que não tem nenhum índice livre. Então, o que a gente tem aqui do lado esquerdo é um objeto de rank 0, né? Que a princípio pode... Bom, isso aqui pode ser até uma densidade, dependendo... Uma densidade de rank 0, né? Dependendo do que está aqui, desse Tmini-Rho, né? Então, isso aqui que é a definição dos tensores duais. E, como eu falei, isso aqui, a gente vai usar isso aqui principalmente lá em eletromagnetismo. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente fica por aqui. Com isso aqui eu acabo de falar de tensores no espaço de Minkowski, né? E aí, no próximo vídeo, continuação desse vídeo, aí a gente vai começar a aplicar tudo isso que a gente aprendeu de tensores, a aplicar em mecânica, né?
Então a gente vai voltar a falar lá da mecânica e depois aplicar tudo isso no eletromagnetismo. Tá legal? Bom, então tá. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.